Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Entre o conclave e o derby, alguém vê a campanha eleitoral? Esta semana já foi positiva, porque de uma forma ou de outra os vários partidos começam a definir sobre essa matéria. O Presidente da República entende que os partidos se têm aproximado da necessidade de clarificar o que vão fazer no dia a seguir às eleições, ou seja, qual a viabilidade de um governo começar a trabalhar. A primeira semana de campanha está praticamente concluída, mas teve de competir com o conclave e com um derby que será decisivo para definir o campeão nacional de futebol. Fazemos o balanço da primeira semana de campanha com Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, extra, de sábado, 10 de maio. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. À hora que estamos a gravar este episódio, ainda não há fumo branco, nem campeão nacional de futebol. A campanha está a ser prejudicada pelo conclave e pelo Benfica Sporting? Acho que sim, pelo menos a atenção mediática está mais partilhada e mais dividida. Ainda na quarta-feira vimos que boa parte dos canais noticiosos, se não todos, em simultâneo, estavam a filmar a chaminé, uma gaivota à espera do fumo branco, e estavam mais focados no Vaticano do que propriamente no que costumava ser e é mais habitual nestas alturas, que é reportagens de campanha, diretos à campanha. E, portanto, logo, só por esse ponto já há uma partilha de atenção mediática. E, naturalmente, que a curiosidade das pessoas, pelo menos esta semana, é muito mais saber o novo Papa. O entusiasmo das pessoas, pelo menos dos dois clubes de Lisboa, é perceber que é o campeão nacional. E, portanto, tanto o entusiasmo como a curiosidade estão mais noutros lados. E talvez isso acabe por adiar para a segunda semana uma maior atenção mediática para a campanha. E ao fim de uma semana já podemos fazer um primeiro balanço de como está a correr a vida aos principais partidos. Vamos talvez, Rui Pedro, começar pela esquerda, olhando aqui para LIVRE, Bloco de Esquerda e PCP. Vamos juntá-los aqui num bloco de esquerda, com os dados que temos das sondagens e com as prestações públicas dos principais candidatos. Podemos dizer que Rui Tavares poderá ser quem tem, nesta altura, mais motivos para poder sorrir a 18 de maio? Está-lhe a correr melhor a campanha? Bom, se houver a perspectiva de que o PS está muito próximo da AD, Rui Tavares perderá certamente algum eleitorado para o voto útil, para quem quer apiar a direita do poder. Por outro lado, Rui Tavares pode conseguir uma coisa histórica. E se o conseguisse, isso seria uma vitória épica, que era ser o partido à esquerda do PS. Considerarmos que Rui Tavares está à esquerda do PS, e parece-me mais ou menos aceitável essa leitura, que era ficar à frente do PCP e do Bloco de Esquerda. Isso seria verdadeiramente histórico. Não parece ser impossível neste momento, tendo em conta as sondagens. E, portanto, isso é uma boa prestação de Rui Tavares, não sendo um partido de um homem só. É muito um partido que é tavarocêntrico, ou seja, gira à volta de Rui Tavares. E PCP e Bloco têm revelado pouca dinâmica? Não, Paulo Raimundo... tem estado ativo. É isso, Paulo Raimundo já está mais à vontade na pele de secretário-geral. Para usar uma expressão popular tão cara a Jerónimo de Sousa, ou mesmo a Paulo Raimundo, sim, está a sair da casca. Está a sair da casca. Posso usar aqui uma característica física que ele não se importa, que também brinca com isso, que é, se calhar há um ano não lembrava ao Careca que ele fosse melhorar de forma tão rápida. Mas eu lembro-me quando Jerónimo de Sousa apareceu, porque também já sou um bocadinho antigo, embora na altura ainda fosse estudante, creio eu, que também havia alguma desconfiança relativamente à figura de Jerónimo de Sousa. E depois, passado um ano ou dois, ele tornou-se um profissional da comunicação da maneira que dava jeito ao Partido Comunista comunicar. E eu, com sinceridade, olhei para Paulo Raimundo em 2024 e disse: este nunca vai chegar lá, nunca vai ser um Jerónimo. E agora ele não é um Jerónimo, porque ele é o Paulo,
Mas este Paulo também tem algumas características que eu começo a ver que, se calhar, o Comitê Central às vezes tem olho para descobrir pessoas que demoram a arrancar, mas que depois até correspondem àquilo que desejam para, nesta parte, de ser, no fundo, o porta-voz de um coletivo que é a CDU. Agora, se perder a deputados, e não está fácil a vida para o PCP, obviamente que não é bom para Paulo Raimundo nem para o Partido Comunista. Vamos também olhar para o PS e para Pedro Nuno Santos. A estratégia socialista, pelo menos durante esta semana, tem sido muito continuar a piscar os olhos aos dois, né? São aos pensionistas, e também insuflar as dúvidas sobre a idoneidade do Primeiro-Ministro. Esta estratégia está a resultar, Rui Pedro? Eu acho que pode resultar mais a estratégia de pescar o olho aos pensionistas do que propriamente da Spinum Viva, que acho que há algum desgaste. Enfim, isto é sempre um bocadinho presunçoso, nós não estamos na cabeça dos eleitores, de milhões de eleitores. Mas as pessoas parecem ter algum desgaste com o caso Spinum Viva, e eu acho que Pedro Nuno Santos acaba por ser mais eficaz quando tenta, por exemplo, dizer o PS é que é o partido que apoia os pensionistas, e atenção que a AD, na verdade, no último ano não foi assim, mas o passado é tentativa, é de corte, é de austeridade, e portanto o aparecimento de Pedro Passos Coelho até acabou por ajudar a essa narrativa de Pedro Nuno Santos. E portanto percebe-se que querer ir aos pensionistas, porque se o PS agarrar e continuar a liderar nesse grupo que vota efetivamente, que se levanta para ir votar, que não fica em casa, pode ser importante. Assim, as sondagens dão o mais longe do que isso, mas o que é certo é que Pedro Nuno Santos, na última eleição, que foi há um ano, ficou a 0,8. E, portanto, é legítimo que ele pense que, se conseguir conquistar um eleitorado que mete muita gente a votar, que possa ser o principal partido mais votado. E, portanto, nessa parte, acho que sim. E ele também está a fazer essa trajetória para deixar de falar menos do caso Spinum Viva e passar a falar mais de governação. Já voltamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Será que os partidos vão mudar de estratégia na segunda e última semana de campanha? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui Pedro, vamos agora olhar para o Bloco à direita. O Chega poderá conseguir sair destas eleições na mesma, ou quase na mesma, isto apesar dos diversos casos em que se viu envolvido recentemente? Olha, Ricardo, eu acho que sim. Na verdade, embora as sondagens apontem uma quebra do Chega, na verdade todos esses casos até de pedofilia em órgãos eleitos locais, o caso das malas do deputado Miguel Arruda, não quer dizer muito aos eleitores do Chega. Eles focam-se muito em André Ventura e na figura dele, e ele próprio não tem uma Spinum Viva neste momento, não tem nada que se lhe possa imputar. Normalmente aquilo que o levou a tribunal e até a ser condenado é por dizer coisas que muitos dos eleitores do Chega querem ouvir.
seja contra o que ele chama de bandidos, seja até relativamente à comunidade cigana, André Ventura continua a ser o produto que aquelas pessoas quiseram votar. Agora, deixa-me dizer, toda a gente celebrou a grande festa da democracia de ir votar mais gente. Muitas dessas pessoas que foram votar eram antigos abstencionistas e que acabaram por ir votar e no Chega. Eu não sei se não se cansam essas pessoas com esse rol de casos, no sentido de eles são todos iguais. O Ventura, que é a pessoa que eu gosto isto das pessoas a pensarem, já está eleito e, portanto, também não vou sair do sofá, porque a minha tendência é ter aquele hábito de não me levantar no sofá. E isso sim pode ter efeitos negativos para André Ventura. Deixa-me dizer que tem havido, já houve 3 situações com a comunidade cigana, creio que 2 delas foi propositada e esperaram algumas pessoas dessa comunidade para se manifestar, enfim, não partiram para agressões nem nada disso, mas estavam à espera da comitiva do Chega e nas últimas imagens que eu vi, esse grupo de pessoas de comunidade cigana estava a gritar PS, PS. Ora, tudo isto é bom para André Ventura. Ou seja, cada vez que há pessoas a manifestarem-se contra ele, e neste caso aquele grupo a gritar PS, muitas vezes há vários vídeos na internet a dizer que é o partido dos ciganos, também é útil para André Ventura e para a narrativa dele, que é antissocialista, e para ir buscar o espaço socialista. Deixa-me só dizer que se de facto a comunidade cigana se mobilizar para votar no PS, essa parte é boa para Pedro Nuno Santos, porque acreditam mais naquele partido. E a Iniciativa Liberal está a conseguir dinamizar os eleitores, isto no momento que poderia ser de ouro para a Iniciativa Liberal para se afirmar, não é? Pode. Se calhar a Iniciativa Liberal, com um bom resultado da AD, ali na ordem dos 34, 35, nem sequer precisa de chegar aos 2 dígitos para ser relevante e para ser governo. E, portanto, com 7, 8 pontos nos sítios certos, nos grandes centros urbanos, a crescer, a ir buscar deputados onde o Chega conseguiu eleger ali no limiar da eleição em 2024, isso pode ser muito interessante. Agora, Rui Rocha, até a professora de infância, dizia na quarta-feira, ele foi tão direitinho que até chateava, não é? Parece que nada ali move, não é? Depois, de vez em quando, saca da cartola também assim umas invenções que não sei se são positivas ou não. Ainda ontem falava dos livros da escola, que eram doutrinários e ideológicos, parecia que se estava a referir ao 25 de Abril e ao facto de não estar bem contada essa história. Estava-se a meter ali por terrenos que até podem ser úteis para ir buscar esses eleitores ao Chega. Vamos ver como é que se safa o arranjadinho, o direitinho Rui Rocha. Não vou dizer arrumadinho, que isso remete para um influencer. Exatamente, o arrumadinho é outra pessoa. E quanto ao PSD e a Luís Montenegro, que joga muito, ou quase tudo nestas eleições de 18 de maio, a estratégia do deixem o Luís trabalhar está a funcionar ou não? Sim, o Luís percebeu muito cedo que tinha que ir para votos, e cada vez estou mais convicto disso. Ou seja, era o momento do Luís submeter de novo a votos. O Luís Montenegro, o primeiro-ministro, não queria estar aqui a tratá-lo outra vez, apesar de promover isso, até é quase de campanha para se aproximar das pessoas e mostrar que é um deles. É típico dos políticos em campanha. Mas, na verdade, o Luís Montenegro tinha o momento dele, e, na verdade, as sondagens mostram que ele agora ainda ganha, com um desgaste de uma comissão parlamentar de inquérito. Se tivesse continuado, se não tivesse ido a votos agora, talvez pudesse ser mais difícil daqui a uns tempos, até com o desgaste da própria governação, que o próprio PS e o Chega não iam facilitar a aprovação de orçamentos, etc. E, portanto, aqui ele tem uma oportunidade de ouro, até para quem sabe conseguir uma maioria maior, ou até uma maioria que lhe permita estabilidade, se consegui-lo com a Iniciativa Liberal. E, portanto, na verdade, nada neste momento diz que ele está longe de ter isso. E, portanto, se ele melhorar a situação que tinha anteriormente, já significa que a estratégia dele neste momento está a resultar. E já parece uma coisa mais distante do caso Pinão Viva. Exato. Não sei quem é que vai votar ainda a pensar nisso. E, portanto, nesse aspecto, a maneira como ele virou a agulha para o trabalho dele, para o tal cavaquismo, deixem-me trabalhar, parece-me neste momento estar a resultar. Também não havia outra estratégia a ter que não essa, e ele seguiu essa. E achas que ainda vamos assistir a mudanças de estratégia nesta segunda semana de campanha que vai começar? É capaz de haver no discurso alguma afinação, mas também já há um bocadinho, se calhar, a garantia que o ideal neste momento é não cometer erros. E deixar
as pessoas seguirem a intuição e aquilo que são as preferências, porque o grande problema neste momento é uma gafe que custe 3 ou 4 pontos a um dos principais candidatos. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que a partir de agora, que faltam sensivelmente 8 dias de campanha, 7, 8 dias de campanha, o que diria era para não cometerem erros para a última semana, porque já ninguém vai conquistar grandes eleitorados. Houve uma mudança em António Costa em 2022, que foi, até à primeira semana, pediu maioria absoluta. Depois deu uma entrevista ao Observador, veio ao Observador precisamente a meio da primeira semana, e na segunda semana deixou de pedir maioria absoluta. E teve a maioria absoluta. Portanto, isto às vezes o melhor é não pedir aos portugueses que é para eles dar, é ao contrário. Obrigado, Rui. Obrigado, Ricardo. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.